Então, pessoal, dando continuidade, eu estava analisando aqui o seguinte: precisamos analisar, né, e entender, porque essa skill aqui foi criada pelo desenvolvedor. Não sei se ele pegou essa skill, que aqui na verdade é só um repositório, certo? Com várias skills, mas ela tem aqui a implementação de script que faz. Eu tenho que analisar aqui se esse generate script ele utiliza para se comunicar com o anti-gravity. Por isso eu estou analisando internamente. Mas a skill, nada mais nada menos, você pode criar uma skill, certo? Dependendo do seu modelo padrão que você segue em desenvolvimento. Eu estou utilizando o básico aqui como Python, certo? Mas ele criou aqui, quando eu solicitei aqui a primeira implementação, no vídeo anterior que eu falei, eu solicitei para criar uma classe do cliente com os seguintes dados, CPF e e-mail. Só que a skill, no momento que eu iniciei, pessoal, a skill aqui definida, ele tem primeiramente, essa skill primeiramente, ele vai analisar primeiro aqui, ó, arquitetura, certo? Que vai funcionar. Ele verifica aqui, ó, se for IAM, se for server, ele vai criar, ele vai escolher, certo? Se é Pânime. Vamos analisar o seguinte: ele vai escolher se é qual framework ele vai utilizar. Então ele fez todo o fluxo aqui certinho, ó, todo o fluxo e criou uma classe CustomPy. Só que ele criou essa classe CustomPy Create Filho. Eu tive que fazer essa criação, porque não está ativada aqui a segurança que eu falei no vídeo anterior. Só que ele criou nesse repositório aqui, ó. Ele criou dentro do próprio skill aqui, dentro do skill que eu baixei do repositório, lá do repositório oficial. E eu achei que não deveria fazer isso. Você pode delegar, é isso que eu estou pesquisando aí, como delegar para você atribuir a pasta específica. Eu poderia pegar esse skill, copiar e fazer meu projeto, minha parte do meu projeto e começar a solicitar aqui, se for só skill, não tiver na integração com os agentes aqui, ok? E na verdade a skill, como a gente sabe, é um modelo ali, um processo de desenvolvimento que você treina aí para ele seguir todos esses padrões. Então, o seguinte, eu utilizei esse padrão, ele criou tudo certinho aqui. Depois eu pedi aqui, ó, para ele adicionar. Ele criou o atributo, ele me perguntou aqui, ó, eu preciso dessas implementações. Vamos abrir aqui primeiro. Ele falou todo o planejamento da implementação. E aí ele me informou certinho, ó, a gente vai criar a classe custom, certo? E aí ele explicou tudo certinho aqui, ó, estou definindo a classe pane com base no módulo, os fields, né, os atributos, CPF, e-mail, validation, certo? Então essa skill ele está, primeiramente, eu como engenheiro, ele está me validando. Então você pode solicitar esse fluxo para validar as primeiras, ó, engenheiro, eu estou validando contigo se tudo que eu estou escrevendo aqui está correto, valida aí por favor. Beleza, solicitei e ele está me retornando. E aí ele criou tudo certinho. Se a gente for aqui no Review Change, ele criou aqui, ó, tudo certinho, a implementação, ó, implementation, ele utilizou o Pandemic, o PyDante, né, para fazer utilizando ali a skill para utilizar o design patterns, utilizando base mode, criou a classe, criou o nome CPF e criou também aqui a classe field CPF para validar o CPF, certo? Criou a classe som aqui também e fez tudo certinho. Fez até a classe teste aqui. Muito bom. Ok, a skill. Posso criar uma skill nova? Certo. Só que aí veio a pergunta. Ok, eu estou ainda me estruturando, tem muita skill aqui, mas eu quero estruturar, fazer um projeto mais à frente, que é o seguinte. Eu quero estruturar que venha um cliente específico e aí ele precisa desenvolver. Eu vou escolher meu framework, pedir meu agente, ó, fazer todo o fluxo de análise e desenvolvimento, certo? Adaptar para a fábrica de software. Ó, a gente vai utilizar, aí eu vou ter que dar uma skill nova para isso. A gente vai utilizar aqui esse produto aqui de estoque, ou logística, ou algo. Então eu vou criar especificamente esse agente para ele determinar todo esse fluxo. Porém, eu tenho que determinar a skill para ele fazer dessa forma. Essa skill aqui já está implementada dessa forma. Então, ele vai seguir esses padrões. Tudo que eu solicitar aqui, ele vai pedir.
certo? Se eu solicitar novamente, crie mais um atributo para a classe. Custom atributo foto. Eu pedi aqui, ó, crie mais um atributo para a classe, atributo foto, por exemplo. Eu vou ter rápido aqui, vamos ver se é. Agora uma pergunta que eu faço, por exemplo, eu quero que ele, é isso que ficou a dúvida, eu quero que ele está criando aqui o arquivo nessa pasta aqui, tá vendo? Mas eu não quero isso, não quero. Eu quero que ele crie numa pasta específica, certo? Eu estava aqui pesquisando, não tem nada na documentação oficial do Antigravity que fale, né? Você deve delegar. Eu posso delegar o agente para falar assim, ó, e nessa parte específica, ele não, não me fala nada aqui na documentação, ok? Mas tem muitos, a skill aqui está bem feito. Isso aí você vai, é a organização sua, neste caso. Então, o que eu posso fazer, eu pedi aqui para o agente, eu estava vendo aqui no Gemini, que a gente pode fazer o seguinte, para a gente alterar a pasta, a gente precisa fazer, se a gente fosse no YAML aqui, utilizar com o datação YAML, a gente utilizaria dessa forma, certo? A gente, no topo do arquivo, a gente adicionaria aqui a instrução pat para a gente fazer isso. Já a gente poderia aqui nas regras do próprio SQL, a gente faria alteração, ok? Deixa eu mostrar aqui da própria SQL. Pronto. Fazer alteração dessa regra aqui. É o que eu quero fazer. Pegaria aqui, faria alteração. E aí eu incluí essa regra aqui, ó, regra de workspace. Eu falei assim, ó, a gente pode fazer dentro do MapQuery, a gente fala regra de workspace, todo o código deve ser gerado, salvo dentro desse diretório. Então a gente pode alterar e pedir para alterar nessa circunstância aqui, ok? Aí eu fiz o seguinte, eu peguei e adicionei para fazer o seguinte, ó, confirme o diretório do usuário antes de escrever o arquivo. Eu traduzi isso para inglês e coloquei aqui para que ele fizesse, alterei na verdade a skill aqui, ó, have you confirm root, né, para workspace before write files. Então assim eu pedi para ele traduzir, para ele solicitar primeiro antes da criação, solicitar o root neste caso, certo? Solicitar o workspace, o diretório, para que no momento da gente for criar, ele já a gente faça no diretório específico.
E aí eu vou vir com outros vídeos mais à frente, porque eu quero implementar isso. Eu quero implementar que ele, no momento que ele for iniciar, a gente vai pegar um repositório, eu posso copiar um squeal, e aí começar a trabalhar em cima, né, dessa squeal, em cima de um projeto específico. Mas aqui ele está criando muito rapidamente mesmo. Ele criou ó, todo o fluxo total. Aqui é porque no histórico, pessoal, ele fica no histórico informando aqui, ó, todos os fluxos que ele fez, igual o Git copiloto. Mas é a mesma coisa, não tem muita diferença. Só que ele segue uma regra padrão e para uma fábrica de software, para desenvolvimento, isso facilita bastante. Então, é muito bom trabalhar o, com as skills, né, específicas. Eu creio que essas skills eu vou fazer um teste se não precisa do antigravity para fazer esse desenvolvimento. Somente um exemplo, utilizar essas skills para o Git Copiloto. Se for só isso, utilizando a Git Copiloto, eu nem preciso aqui desse anti-Gravity para poder trabalhar, certo? Então, uma explicação aí, né? Mas é isso, pessoal. Vou verificar direitinho aqui e no próximo vídeo eu vou estar customizando agora um projeto. Eu vou tentar um projeto em C Sharp e aí outros projetos aqui para a gente verificando. Outras coisas que eu quero ver aqui também, deixa eu ver o seguinte. Como ele não vai criar, ok. Tem que utilizar o padrão de novo, até porque ele não está escolhido. Agora minha parte anterior era esse mesmo. Eu abro o Open Folder. Em cima disso ele vai trabalhar em cima desse pattern. Show. Muito melhor. Se eu quiser trabalhar em cima aqui, ele criou em cima dessa classe. Mas eu não preciso criar esse número, não sei porque ele está. Porque ele abre um chat. Queria abrir outra aba aqui. Eu tive que abrir a parte específica aqui. Ele vai localizar o arquivo primeiro. Location. Eu acho que ele vai alterar do próprio lá mesmo. Ó. Vamos ver. Church pesquisando o arquivo, analisou, achou o arquivo.
Tá demorando um pouquinho, não sei se é minha máquina, mas enfim. Create, define constante, ok, review, aqui tá fazendo as testes, né? Aceitar. Implementação, a forma de implementação, ele disse que criou e agora criou o atributo foto. Vamos ver aqui, o arquivo foi alterado. Porque na verdade ele nem... Aqui. Pronto, ele fez toda a implementação. Estou entendendo. Ok. Agora só que a permissão de escrita ele não escreveu. Tem algum probleminha que ele está tendo aqui, que ele não está. Ele só tá primeiro confirmando, realizando a confirmação, mas ele não está escrevendo, entendeu? Ele só está me informando a criação. Inicializou, criou. Define consta, envio. Mas eu pelo menos eu consegui projetar para ele colocar dentro de uma pasta específica, que agora eu vou ter que definir a pasta onde é que ele vai criar um novo arquivo, certo? Eu vou configurar isso direitinho.